Muito bom. Olá, pessoal. Muito boa noite. Nós estamos ao vivo mais uma vez, entrando na sua casa, na sua residência, no seu trabalho. Vamos ver se aqui o som se melhorou. Boa noite a todos vocês. Mais uma live hoje com vocês, falando sobre a importância dos primeiros socorros. Deixa eu ver aqui se deu certo. Vocês conseguem me ouvir bem? Boa noite, Fabiana. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigado a todos. Aí, deixa eu me organizar aqui. Boa noite, Sargento. Boa noite, Wênia. Tudo jóia? Tô ouvindo, sim. Tudo jóia. Deixa eu me organizar para não derrubar aqui meu microfone, porque aqui é tudo improvisado. É igual aqui, então. Estamos em casa. Aqui, agora parece que deu certo. Boa noite, a Meire, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos primeiros socorros, né? Qual é a importância desses primeiros socorros para nós, pessoas que não temos cursos na área da saúde, cursos na área da segurança. Primeiramente, eu quero te apresentar e te agradecer mais uma vez, né, pela confiança no nosso trabalho. Muito obrigada. E nós estamos falando com ele hoje, o Sargento Goulart, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Muito obrigado pela paciência e pela audiência, viu? Que isso. Eu é que agradeço em ter a oportunidade de estar falando para vocês a respeito de uma área que é afim da minha profissão, né? Então, assim, e uma área muito importante. Se a gente for parar para pensar em países de primeiro mundo, nós temos hoje países que faz parte da grade curricular desde criança, a parte de primeiros socorros, prevenção de acidentes, combate a incêndio, né? Então, assim, é algo a se pensar, lógico que a longo prazo, mas algo a se pensar para a gente aqui também, para a gente começar a aprender um pouquinho aí desde criança. Até porque uma criança pode sim salvar um adulto, né? A gente vê de vez em quando aí na mídia as coisas acontecendo e talvez se as crianças fossem mais instruídas, provavelmente a gente teria mais vitórias nesse campo. Eu estava pensando justamente nesse aspecto antes de entrar com você aqui ao vivo, porque o Vitor Hugo, ele tem 10 anos, Vitor Hugo é meu filho, meu assistente aqui, agora ele tá aqui jogando uma dama aqui, porque ele tem que ficar perto, porque senão... Isso. Eu sou diabética já há 20 anos, né? E como meu pai teve muitos casos de coma, desde quando ele aprendeu a contar, ele tinha na faixa de 4 anos, tem aqui em casa afixado na porta o telefone dos bombeiros, do SAMU e o da minha mãe. Certo. E eu falo pra ele, Vitor, se a casa a mamãe estiver dormindo, que eu coma, geralmente eu penso no coma, né? Do diabético é só entrar em coma. Você liga e fala, olha, minha mãe é diabética e ela está passando mal. Porque aí eles vão entender o que está acontecendo. Ele tem 10 anos, então desde os 4 anos eu falo isso pra ele. O pessoal fala assim, como é que você ensina isso para um menino? Eu falo, mas só convive nós dois, porque o pai dele trabalha o dia inteiro. Certo. Então, nossa, é tanto brilho nessa blusa que tá refletindo, brilhando. Olha, eu queria mandar um abraço aí pra... deve ser seu irmão, Clésio. Não, Clésio sou eu, é porque eu tô pelo celular da Marília aqui. Então é ela. Ela tá fiscalizando por lá. Um abraço, Marília, um abraço, Joana, um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo. Magnólia, muito obrigado pela audiência. E eu começar com você. Qual que é essa importância, né? Nós já começamos a falar. Mas qual que é essa importância do primeiro socorros? Daiane, muito obrigado. Então, Ênia, o primeiro socorros, ele vai auxiliar, ele vai dar uma possibilidade a mais de vida para quem realmente precisa, para quem está em estado grave, né? Eu costumo dizer que quando a gente está pensando em primeiros socorros, a gente tem que pensar no corpo humano como uma máquina. E se a gente conhecer como é o funcionamento dessa máquina, a gente vai conseguir ajudar aqueles que precisam. Para ajudar, a gente precisa saber avaliar, né? Então, assim, o que eu acredito de importância de primeiros socorros é isso, é a pessoa saber avaliar para entender o que a pessoa tem para a gente poder auxiliar, ainda que seja apenas ligando para o corpo de bombeiros. Porque você imagina a situação, na sua situação, por exemplo, né? Seu filho liga lá e fala assim, olha, minha mãe está aqui dormindo, vou pôr 14 horas, né? Minha mãe tá dormindo há 14 horas, tenta acordar ela e eu não consigo, ela não acorda. Mas se ele não acrescentar o aspecto que da diabetes, né, desse treinamento que ele já teve,
o Corpo de Bombeiros ou quem atender de lá pode até levar como trote, por exemplo. Trote. Uhum. Né? Então, a importância que eu vejo do primeiro socorro vem desse processo, de onde a gente precisa ensinar as pessoas a avaliar bem para saber o que fazer. Lógico que quem é da área de saúde saber trabalhar em cima daquilo que está sendo avaliado. E para quem não é da área da saúde, saber passar a informação da maneira correta. Para que a gente, né, para quem recebe essa informação, saber, por exemplo, se eu tenho que sair correndo igual um doido na viatura ou se eu posso ir tranquilo. Né? Uhum. E aí, na experiência do Corpo de Bombeiros, né, na experiência vivida, eu posso te dizer que muitas das vezes as pessoas dão informações erradas ou a gente entende ela errada. Uhum. Tá? Então, o princípio básico do primeiro socorro vem dessa avaliação. Eu acho que o primeiro passo era que todos aprendessem a avaliar, né? E aí, no segundo passo, lógico, né, para quem quiser se aprofundar, aprender também a prestar esse primeiro socorro. Existem alguns casos em específico, em que a gente tem que agir de imediato, né? Por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Enquanto mais eu demorar para agir, mais vai ser difícil dessa vítima voltar. Então, eu sabendo avaliar, sabendo que a vítima está em parada, sabendo fazer a RCP, já vai auxiliar essa vítima, já vai dar uma chance maior de vida para ela. Então, eu acredito muito, assim, aí já não é da parte técnica, né? Aí vamos para a parte de crença. Eu acredito muito que as pessoas têm a hora certa, né, para morrer e assim, mas eu acredito muito que a gente consegue, ainda que seja só de uma forma psicológica, auxiliar muito na hora de um trauma, na hora de uma necessidade de primeiros socorros, de modo geral. Então, começa daí. Pegando um gancho nisso que você disse, se a pessoa, até o estado dela, quando ela vai passar a informação, ou seja, para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros, ela manter a calma, né? Com certeza. Porque se a pessoa começa a chorar desesperadamente, eu penso nas mães, eu só penso nas mães nesse momento. Sim, sim. Quando você fala nesse RCP, é aquela massagem cardíaca, né? Isso. A massagem cardíaca. Aí eu penso, Senhor, como é que você vai fazer? Como é que a gente sabe que a pessoa está precisando de uma massagem cardíaca? Como é que a gente sabe que a gente tem que fazer nessa hora? Isso, aí vem dessa avaliação inicial. Olha só para você ver. Quando a gente fala de avaliação inicial, eu chego para atender uma vítima aparentemente inconsciente, vou pegar o seu caso como exemplo, que é a da diabetes em coma por conta da diabetes. Se eu chegar lá e observar sem ter uma avaliação mais minuciosa, batendo o olho em você, eu posso pensar de imediato que ou você está dormindo, ou que você está em parada cardiorrespiratória, ou que você entrou em um coma por algum motivo. Olha só, estou dando 3 opções que são totalmente distintas, né? Uma da outra. Aí quando eu vou lá para te avaliar, como eu tenho 3 opções, das 3, a mais grave nesse momento é a parada cardiorrespiratória. Então eu já chego de imediato checando o pulso. E aí eu já te pergunto para você, onde é que a gente checa o pulso? Dedão? É com o dedão? É com o dedão? É com 2 dedos? Não, aí a gente sempre vai isolar esse dedão para checar pulso. E nesse caso, onde a gente acha que a vítima está inconsciente, porque eu não avaliei ainda, é um achismo, né? Eu vou checar sempre no pescoço. Por quê? Porque o pulso do pescoço, além dele ser o principal, porque ele irriga o cérebro, ele é superficial. Né? Tem pessoas que, de você observar o pescoço, você vê a pulsação. Né? Se você reparar bem. Sim. Então, mas se não dá para ver, com 2 dedos você consegue enxergar. Né? Então, 2 dedinhos, a gente vai lá no pescoço, né, do lado da traqueia. O Vitor está aqui acompanhando ao vivo, ele fica perguntando. Pois é. 2 dedinhos, então, a gente vai lá no pescoço e acha a pulsação. Quando é que eu começo uma massagem cardiorrespiratória? Quando não tem pulso. O pulso é que vai definir se você está... Aí vamos pensar na parte técnica da coisa. Se você está em vida ou se você não está em vida. Se o pulso parou, parou tudo. Né? Aí eu costumo até brincar quando eu estou falando para o público assim, eu falo assim, olha, o espírito está começando a despregar da carne ali. Ó. Então você vai fazer a massagem para empurrar esse espírito para ele voltar. Né? Vou dar uma puxada nele. Vamos trazer ele de volta aqui. A ideia é essa, é segurar ele aqui. Então, se o pulso parou, parou tudo. Então, isso significa que a pulsação é o primeiro passo de qualquer atendimento. Ou seja, eu vou atender qualquer pessoa, eu vou seguir um protocolo de atendimento onde o pulso vai fazer parte desse primeiro atendimento da hora que eu chego nessa observação. Eu estou pensando aqui, falo, gente, é muito importante, sabia? A gente poderia salvar muitas vidas na família da gente, um amigo. Eu trabalho em escola, né? E uma vez
Meu pai, um desses comas, a médica falou, ele já estava entrando em coma assim recorrentemente. Aí a médica falou: não, quando ele estiver desmaiado, você deita, ele levanta as pernas. Gente, porque ajuda nesse processo de oxigenação. Aí na Sim, escola, geralmente, adolescente, ensino médio, as meninas vivem fazendo regime, não toma café. Aí era 2, 3 vezes na semana, ligava pro SAMU ou pro Corpo de Bombeiros. Aí eles falavam: coloca ela deitada. Aí a gente já tem uma mesa lá na sala dos professores, aí toda hora, das 7 horas, 8, no máximo na segunda aula. Menina desmaiou, já leva, já deita lá na mesa da sala dos professores e a gente sim. levanta as pernas. Então, são coisas assim muito fáceis e que a gente evita de fazer uma ligação e tirar vocês de uma ocorrência mais grave. Assim, primeiro a gente tem que entender também que o serviço do Corpo de Bombeiros é esse, Wayne. Então, assim, na dúvida, chama o bombeiro. Não deixa de chamar o bombeiro ou o SAMU, chama o socorro, né? Na verdade, nós, como contribuintes da sociedade, a gente paga por esse serviço. Então, assim, a gente fala assim, que o bombeiro poderia estar atendendo uma ocorrência mais grave. Mas, quando você não sabe, a sua ocorrência é grave, É a grave, né? né? Então, assim, não deixa de chamar no caso de dúvida, não. Agora, vou aproveitar aí o gancho para voltar àquela primeira pergunta, né, da importância do primeiro socorro. Olha só, existe uma legislação vigente onde obriga todas as escolas a terem cursos com os trabalhadores de primeiros socorros, né? Olha o tanto que isso seria importante para dentro da instituição de ensino. Importantíssimo. Você poder atender, ainda que necessite de um transporte, que necessite, né, de chamar o socorro de fora, mas você pode estar já fazendo alguma coisa por essa pessoa. No caso do desmaio, por exemplo, erguer as pernas, ele pode ser indicado e pode ser contraindicado, olha só. No caso da questão da glicemia, né, da falta de comer, tudo bem erguer as pernas, mas você já parou para pensar se isso for um AVC? Aí Não já é um pensa. problema no cérebro e você aumenta a pressão A intracraniana, circulação. então você prejudica o caso a vítima quando você ergue as pernas. Então não é qualquer caso que eu possa erguer as pernas num caso de desmaio. E eu até brinco, eu falo para todo mundo, eu falo, ó, na dúvida não faz não, só deita no chão. Deita, afrouxa as vestes, isso é importante também, né? Porque às vezes a pessoa está lá com aquela calça colada, lá apertada, dificulta a circulação, então afrouxa as vestes, né? Melhora a postura dela quando ela deita no chão, faz uma hiperextensão do pescoço se ela não tiver caído, ó, faz esse movimento aqui, põe o queixo para cima, porque quando você faz isso, você faz liberação de vias aéreas, facilita a passagem do ar. Então, assim, são tudo manobras simples, muito simples, que a gente Aham. consegue estar ajudando e melhorando o estado de uma pessoa, né, dentro desse contexto aí. Então, se a gente tiver um pouquinho aí de conhecimento no primeiro socorro, eu acho que dá para auxiliar bem mais do que a gente já faz. É lógico que a gente já faz muito. Eu até Nossa, compreendo, muito bom. eu O até pessoal compreendo mandando essa aqui, situação. perguntando, várias mensagens, 24 horas o pessoal falando aqui. Um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado, Daiane. Obrigado, Eduardo. Obrigado, meninas que estão nos assistindo aí. Obrigado ao Café Coisas de Mari. Muito obrigada a todos pela audiência. Hoje nós estamos falando da importância desses primeiros socorros, né? E em casa, principalmente nesse momento agora de isolamento social, as creches, né, os CMEs estão fechados. E eu costumo Isso. brincar aqui, tanto que Deus abençoa as crianças, o diabo atenta, porque menino não é fácil. Gente, né? Quem tem filho em casa sabe. Ai, O Vitor tá aqui sentado porque eu sei que se ele não tivesse aqui do meu lado, eu não estava conseguindo prestar atenção. O que acontece? Aí certo. eu peguei aqui uma bebê, Uma bonequinha. uma bonequinha e o famoso balde d'água. Tira a Certo. foto aí. O que Mas acontece com a ficou gente? chique. Obrigado, Tiele, pela audiência. O que acontece? Quando você tem criança pequena, principalmente quem tem piscina em casa, ou mesmo quem está limpando casa, as crianças costumam ter muitos casos de afogamento de crianças, né? Uhum. O que a gente faz nesse caso de afogamento? Né? Essa respiração boca a boca que a gente vê em filme, o que é essa respiração boca a boca? A gente assopra, a gente chupa, o que faz? Tá. Primeira coisa, quando a gente. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui falando com o voltou, estava travado. Pode falar. Voltou? É Voltou. normal aqui. É. Então, no primeiro momento, quando a gente pensa em afogamento, a primeira coisa a se pensar é na parte ventilatória dessa vítima.
Para que esse ar chegue até o pulmão, eu preciso tirar, entre aspas, a água desse pulmão, se tiver. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma manobrinha chamada manobra de Heimlich, e aí, assim, não dá para a gente explicar aqui agora. Dá para explicar que é uma compressão abdominal, mas não dá para a gente fazer, né? Nessa configuração que a gente está aqui. Mas pesquisa na internet, manobra de Heimlich. Nessa manobra, eu vou estar desengasgando, entre aspas, essa pessoa, né? E depois eu vou ventilar. Quando é que eu ventilo? Quando não tem respiração, quando eu não vejo esse processo acontecer. Eu vou anotando tudo, parecendo escola. Anota aí. Eu estou aqui também, com a caneta e com papel aqui. Né? Vai que vocês perguntam uma coisa que eu não sei, eu já risco aqui e depois tudo. Respondo. Sei não, tem muita coisa que a gente não sabe. Mas nesse contexto, a primeira coisa é liberar as vias aéreas. É fazer com que esse ar tenha capacidade de chegar até o pulmão. Feito isso, a gente vai observar se a vítima respira. Existe um processo onde eu chamo de ver, ouvir e sentir, que é para a gente ter certeza que essa vítima respira ou não. O processo de ver, ouvir e sentir, ele nada mais é do que chegar a seu ouvido próximo ao nariz da vítima, olhando para o tórax. Então, eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. Se ali eu não consigo... Isso, perfeito. Se eu não consigo ver a respiração, eu preciso ventilar essa vítima. E aí nós entramos no incógnito aqui. O que acontece? Quando eu penso em ventilação, quando eu penso no boca a boca, eu tenho que lembrar do risco que isso é para mim. Tá? Então, quando eu penso em primeiros socorros, a primeira premissa é mantenha a sua segurança. Você tem que estar seguro para fazer. E quando eu falo seguro, é lembrar que isso pode causar uma doença. Por exemplo, eu vou fazer boca a boca em alguém e eu posso pegar alguma contaminação. Vai que essa pessoa tem hepatite, por exemplo. Pode transmitir. Né? E várias outras doenças que podem ser transmitidas através desse contato direto. Mas vamos lá, é seu filho, você vai fazer o boca a boca. Até que eu já tô, Nossa Senhora e minha Virgem Maria. Já balançou, jogou pra cima, colocou ela de ponta cabeça, sacudiu para ver se sai mais alguma coisa. Já. O que você vai fazer? Com a sua boca, sendo bebê, você vai abordar a boca e nariz da vítima. Então, você vai colocar a sua boca fechando boca e nariz. Não é para engolir, não, mas é isso aí. É isso aí. E sua boca tem que selar de forma, como se fosse encher um balão, que você tem que selar a boca do balão, você tem que selar a sua boca aí também, para o ar não sair para fora. O pessoal tá rindo da gente aqui, mas é ao vivo aqui, é ao vivo. Tá, é assim que funciona. Quando você faz isso, né, aí tá até o pessoal do Treinar para Salvar lá, que é o Fernando, esse cara saca pra caramba de primeiro socorro. Pensa no eu vejo, eu acompanho os vídeos dele, tem dia que tem um vídeo de sangue, de não sei o que, uma mão... Só o ele senhor, é o cara. Tem vezes que eu só curto, nem assisto. Ele é o cara. Então, dentro desse contexto, você vai selar e vai soprar. Quando você pensar em boca a boca, você tem que pensar isso, você está soprando. Soprei, tem que tirar a minha boca da vítima para esse ar que entrou sair. Como é que eu sei que o ar entrou? Quando você estiver soprando, observa de rabo de olho o tórax da sua vítima, do bebê nesse caso. Aí o tórax levantou. Eu costumo falar com a minha mãe, eu vou falando, eu vou cortando. Eu costumo falar com minha mãe é muito. Eu acho que a profissão dela mais linda que eu acho é a profissão dos bombeiros. Porque o que acontece? É uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, isso eu vou falar, esse telefone não para. É uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo, a pessoa tem que ter um certo controle, ou um sangue frio, digamos assim, porque você com um bebê nas mãos, até que você olha tórax, olha nariz, olha respiração, meu senhor. Vocês estão de parabéns, eu vou falando, estou me emocionando, vou rupiando. Esse processo é um processo muito rápido, na verdade. É porque a gente falando e trazendo para a didática, ele se torna um processo, para imaginar, um pouco demorado, mas ele acontece de uma maneira muito, muito rápida. Né? E a partir do momento que você decide a ventilar essa vítima, você tem que estar monitorando o tempo todo a pulsação dela também, porque ela pode estar em parada cardíaca, além de estar em parada respiratória. Então, eu vou ventilar. O ar que vai nesse bebê, tem que lembrar disso também, porque a gente fala assim, enche a boca e sopra. Não, não é. É um pouquinho só, basicamente, o ar que enche a sua bochecha. Né? Então, é um pouquinho só de ar. Então, voltando ao boca a boca, o que a gente tem que lembrar? Né? Lembra que o boca a boca, ele não é que ele é proibido, mas cuidado com esse boca a boca. Porque você pode... Isso. O ideal é que a gente tivesse pelo menos uma pocket mask. É uma máscarazinha de soprar nela, valvuladinha, né, para a gente poder estar fazendo essa ventilação com segurança, tá? Eu, particularmente, eu tenho uma, né, minha aqui, mas, assim, é algo que compensa a gente investir, porque
Quando você pensa nessa ventilação, é algo que pode salvar a vida dessa pessoa e o custo-benefício é muito baixo. Eu comprei um não sei quantos anos e está aí até hoje. Nunca precisei usar, graças a Deus. Principalmente se a gente tem família, tem crianças, e se a gente vai fazer um passeio, por exemplo, no Araguaia, que eu morro de medo, eu tenho aversão ao Araguaia, morro de medo. Se você vai para o Araguaia, se você vai para um local de piscina, né? É sempre bom a gente pensar, porque acidentes ocorrem, a gente não espera que eles vão acontecer. Mas, se acaso Deus livre acontecer, que você saiba pelo menos, né, como minimizar os danos, né? É isso aí. Tudo que você pensar de água, que você falar assim, vamos falar de água, vamos falar de água. Vamos trabalhar com uma vítima afogada. Lembra que a primeira coisa é tirar ela desse risco. Né? A gente tem a ideia de que a gente vai correr, mergulhar, pegar a vítima e começar a atender ela lá, não. O primeiro socorro acontece quando ela já estiver num localzinho de segurança. Tá? Colocou em segurança, isso vale para qualquer cena. Tá? Eu estou falando de afogado, mas a criança que foi e entrou dentro do quarto cheio de produtos químicos, misturou um com o outro, deu uma fumaça, e essa fumaça intoxicou ela. Então, para salvar essa criança, para a gente poder fazer primeiro socorro, eu tenho que tirar ela lá de dentro para depois fazer o primeiro socorro. Então, sempre em local seguro. Então, lembra, sua segurança sempre em primeiro lugar, né? Nesse contexto. E aí, a parte da água é desobstruir as vias aéreas, desobstruir, aí a gente vai ver como ela se comporta depois dessa desobstrução. Vai que na hora que você começa a tirar água, igual a gente vê no filme muito, ela começa a tossir, né? Começou a tossir, a gente vai pôr ela de ladinho, chama uma posição chamada decúbito lateral de segurança e deixa ela vomitar essa água para fora. Enquanto ela estiver tossindo, significa que tem troca gasosa, o oxigênio está entrando e está saindo. Então, se está entrando e saindo, já é uma vitória, já estamos, né, ganhando essa vítima para a gente. Põe ela de lado. Toda vítima afogada, e aí eu falo assim, para a gente que não tem conhecimento, toda vítima afogada deve ir para o hospital. Porque existem vários níveis de afogamento, né? E aí são níveis que às vezes você não está vendo o sintoma agora, mas já tem um certo prejuízo, por exemplo, para o pulmão. Pode ser que daqui 2 semanas dê uma pneumonia. Pode ser, não sei se seria uma reação. Então, o que eu indico? Cara, afogou, vai lá, né? Vai lá e faz um examezinho no hospital, que, né, é o básico que a gente tem que fazer. Tá bom? Isso mesmo serve também para o engasgo. Volto eu aqui com o bebê. Está lá a mãe amamentando, seja principalmente nas madrugadas, né, que a gente dá aquele sono da morte, e o bebê engasga. Ou o Vitor Hugo perguntou aqui com moeda, mas o bebê não pega uma moeda, mas criança que engasga com alguma coisa, como que a gente tem que fazer? Tá, você vai segurar a criança colocando ela no seu antebraço, isso, coloca a mão segurando a cabeça, a mão vai segurar a cabeça da criança. Deita o antebraço, colocando a cabeça abaixo da linha. Tem que ser desse lado aqui, que o outro não ajuda. Aí você baixa mais. Baixa mais a cabecinha. Só segura. É isso, segura. Mas pode pôr o rostinho da criança bem na palma da sua mão, de uma forma que você deixa livre a boca. Isso, boca e nariz você deixa livre. Excelente. Agora você vai abaixar mais a cabeça da criança, abaixo da linha do tronco. Mais um pouquinho. Aí, ó, para baixo todo santo ajuda, não é? Então, se para baixo todo santo ajuda... Eu não posso levantar porque eu tô de bermuda. Em cima tá bonito e de baixo tá até mais feio. Fica aí, tá de boa. O que você vai fazer? Com a sua mão que tá por cima, você vai dar 5 tapinhas nas costas da criança, mas lá na altura dos ombros, lá mais em cima, isso, nessa região. Empurrando em direção à cabeça. Então, não é um tapinha de cima para baixo. Exatamente. É porque eu assisto os bombeiros e assisto aí, ó. E vai dar certo. Então, vai lá, 5 tapinhas. Deu 5 tapinhas. Se essa criancinha vomitou, você vai permanecer com ela ou nessa posição que ela se encontra até ela terminar de vomitar, ou lateralizar essa criança. Não vai virar a boquinha dela para cima de uma vez, o rostinho para cima. Deixa ela começar a cuspir, vomitar, chorar. Depois que limpar, é que a gente vira ela para cima e limpa a cavidade oral. É importante. Mamãe te ama. Mas deixa um abraço para daqui a pouco. E se não funcionar ainda, você está com ela de coxinha para cima, você vai virar ela agora na mesma posição, só que de coxinhas para baixo. Vira ela agora, coloca a barriguinha para cima dela agora. Virou. Isso. A mãe está morta. Isso. Abaixa mais a cabeça abaixo da linha do tronco, baixa mais a cabeça, e ela tem que ficar. Isso. Então lembra, para baixo todo santo ajuda.
Uhum. Agora, você vai achar lá o finalzinho das costelas, onde se encontra bem no meio do tórax, que chama apêndice tifoide. E aí você vai comprimir, né, o que a gente vai, assim, a grosso modo dizendo, com 2 dedinhos, a boca do estômago do bebê. Nesse sentido, em direção à cabeça. 5 vezes Uhum. também não utiliza de muita força. Sim. Tem que lembrar que o bichinho aí, ele ainda é muito imaturo, ainda não, né, Ou morre qualquer... engasgado ou morre quebrado. Então para não quebrar, né, vamos deixar, se for para morrer, que seja engasgado então, não vamos É. quebrar não. 5 vezes também. Aí você vai observar a boca, que ela está de boquinha para cima. Se vomitar, lateraliza, limpa a boca, aguarda um tempinho para voltar ela, né? E verifica a respiração. A partir do momento que sai o líquido, a Só de gente imaginar verifica já se ela fico está suando, respirando, Jesus amado. né? É uma situação, eu acho que para a mãe, bem mais complicada mesmo. Né? E provavelmente quem tem que socorrer é a mãe que vai estar presente no momento, tá? Eu já tive uma vez que eu socorri o João Pedro num churrasco, né? O meu menorzinho, eu estava para o fundo, o pessoal estava para frente, e o João Pedro engasgou e alguém gritou que tinha um engasgado, eu nem sabia que era ele. Chegando lá, o João Pedro estava engasgado, no primeiro processo de tapotagem, que foi o tapinha, ele já cuspiu a carne, né? E já começou a chorar. Se chorou, respira, né? Então tá de boa, posso voltar lá pro fundo e ficar tranquilo novamente. Pensa que você ter um marido bombeiro. De um lado é bom, mas o homem deve ser enjoado. Por favor, amor, vire os cabos da panela do cúbito lateral da esquerda, porque ela está a 0 graus, o fogo pode pegar em casa e matar as crianças. Por favor, amor, tira a corda do farol. Nossa, deve ser um homem muito enjoado, mas Wênia, ao mesmo eu tempo sou, você tá cuidado. sabe, na verdade, eu vou ser bem sincero com você, eu sou até displicente aqui em casa quanto a isso, né? Eu falo muito de segurança para fora, falo muito, e aqui dentro de casa mesmo eu não parei ainda para ensinar, por exemplo, primeiros socorros, coisa que seria muito necessária, até É porque eu muito fico fora há necessário. muito tempo, né? Uhum. Eu não pego muito no pé com essa situação de fogão, segurança, essas coisas assim, né? Eu acho que eu sou até um pouco displicente em certos momentos. Mas assim, se houver errado, eu já falo na hora, né? Antes de ser bombeiro é marido, e esse trem não é certo, não, não é de É, Deus, não. aí quem manda é a esposa, não adianta a gente falar, né? Pula essa parte. E É, deixa eu te falar agora. E em caso de fratura, por exemplo, menino, eu só falo em criança porque no caso, né, temos um grande número de mulheres e também todo mundo tem um criança, tem sobrinho. Nesse tempo agora, em casa, os meninos não quietam. Pula de um sim, sofá, pula na mureta e em caso de fratura, o que a gente faz? Minha irmã, eu pequena, ela caiu em cima da árvore e quebrou o braço. Mas eu não sei se ela tinha só trincado ou quebrou o braço inchou na hora. E eu, como certo. já sabia de primeiros socorros aos 7 anos, o que eu fiz? Puxei o braço dela. Zerou aí, ficou 100% então. 100%, que ela teve que tomar anestesia e o médico teve que quebrar o braço dela de novo para voltar para o lugar, porque eu acho que não sei o que aconteceu. Então, em caso de fratura, o que a gente faz? A gente imobiliza, a gente não imobiliza, a gente não mexe, o que faz? Todo caso de trauma, a parte mais sensível ao trauma é a nossa coluna. Sempre que a gente pensar que teve uma pancada, a gente tem que pensar na coluna como o elemento principal do nosso corpo, da estrutura óssea. Então, assim, o que a gente sempre fala? Teve trauma, a primeira análise que eu vou fazer é da movimentação do pescoço. E vou fazer essa análise impedindo que essa vítima movimente o pescoço de agora para frente. Eu não vou falar para você para imobilizar um braço, porque provavelmente você não vai ter material aí para imobilizar. Mas acalma a vítima, mantenha, se for só a fratura, se não tiver hemorragia junto, tá? Porque às vezes fraturou e tem uma hemorragia. Mas se não tiver hemorragia, você vai acalmar a vítima, manter ela na posição que se encontra, evitando que ela movimente a cabeça. Aí você vai falar assim, mas quebrou foi o braço, o que tem a ver com a cabeça? Lembra Mas que o a queda, braço né? tem foi uma queda, a gente não sabe como é que a coluna está reagindo a essa queda. Então, como essa movimentação do pescoço ela é perigosa, entre aspas, para a gente, né? A gente vai fazer o que a gente dá conta, o que a gente vai dar conta nesse momento é de mobilizar o pescoço. Mantém ela na posição que se encontra e chama o socorro externo, porque eles vão chegar com materiais. Agora, se Aham. você tiver material para fazer imobilização, imobiliza preferencialmente na posição que se encontra. Então, assim, essa ideia de puxar, de movimentar, tá? Ela não é pra Eu gente já que assistia esses pra desenhos, eu falei, esse puxei. Imaginadora, coitada. Imaginadora, eu puxei o braço dela. faça ideia.
No que eu puxei, o braço dela dobrou. Aí minha mãe tava lá em casa, porque na época eu era a Xuxa, Aham. e a gente brincava de jogar cartinha. E ela subiu em cima do pé de manga e eu pulo logo pra gente brincar de ser Xuxa. Olha pra você ver, olha a ideia da criança. E ela E ela pulou. caiu em cima da raiz do pé de manga lá no quintal. Hoje é Aham. a casa dela, mas na época era um pé de manga. E inchou. E eu falei, não, deixa eu dar um jeito aí, que minha mãe não vai brigar. Nossa. Naquela época só tinha o Hugo, lá na 90. Pensa, sair do Rio Formoso pra Lembro, chegar no lembro Hugo. sim. O braço já tinha quase colado. Pois é. Mas assim, dentro desse contexto, fratura ela não é tão. Ela pode ser grave, mas assim, dentro vamos pensar em percentual, são raras as fraturas graves que a gente vai atender nesse contexto Uhum. aí, tá? O que vai importar para a gente nessa fratura é a hemorragia que ela pode provocar. Por exemplo, junto com a fratura, romper uma artéria, né? E aí vai mexer com o sistema cardiovascular, e aí dentro desse contexto eu posso ter uma complicação maior. Mas se eu não tiver sintomas de hemorragia, tá? Ou se eu não ver uma hemorragia, eu posso ficar mais tranquilo. Verifica a respiração da vítima, verifica a pulsação se não está muito rápida. Se ela estiver respirando muito rápido, pede para ela acalmar com a respiração, respirar fundo, né? Eu costumo também dizer para o pessoal que 50% do nosso atendimento ele é psicológico, né? Uhum. Quando eu chego para atender alguém, que eu transmito segurança, que ela confia em mim, que ela começa a me obedecer, só para você ter uma ideia, ó, pensa numa hemorragia interna. Uma hemorragia interna, eu não consigo fazer nada porque eu não consigo ver, assim, literalmente na hemorragia. Mas nos Uhum. sinais e sintomas que ela me apresenta, se ela tiver confiança em mim, se eu conseguir passar essa segurança para ela e ela me obedecer, eu posso diminuir essa hemorragia com o processo respiratório, com o sistema cardíaco dela, né? Se o coração bate mais lento, sai menos sangue. Então eu consigo trabalhar isso aí só nessa parte psicológica. A fratura é do mesmo jeito, né? Quando eu vejo uma fratura que eu estou impossibilitado de fazer imobilização, eu vou trabalhar a parte psicológica dela. Tentar fazer com que ela Uhum. diminua esse processo de contração muscular, relaxando a musculatura, é importante. Geralmente, quando a pessoa fratura, ela vai fazer uma contração muscular no local, isso gera muita dor. Então, vou pedir para ela relaxar a musculatura, vou pedir para ela manter uma respiração mais eficaz, né, mais tranquila, para trazer mais oxigênio, diminuir o ritmo cardíaco, com isso relaxa a musculatura também. Então, esse processo. E chamar o socorro, né? Quando a gente está impossibilitado, chama o socorro de imediato, que enquanto antes eu chamar, antes ele Chama o chega também. bombeiro. Ou o SAMU. Nesse caso aí, tem o SAMU também para ajudar a gente. Vou dar mandar um alôzinho para a doutora Cíntia. Muito obrigada pela audiência. Eduardo, Tia Melude, Claudinha, Eduardo. São dois Eduardos. Eduardo Araújo e Eduardo Gomes. Muito obrigada, Tiele. A todos aqueles que estão nos assistindo, nos dando audiência. Muito obrigado. Hoje nós estamos falando com o Sargento Goulart sobre a importância do primeiro socorros. Muito obrigado, Cantinho da Biana. Muito obrigado, doutora Alencar, também que nos acompanha sempre nas nossas lives. Olha, muito, muito bom aprender, né? É sempre bom aprender. E eu queria, depois que acabasse esse tudo, que vocês pudessem ir lá nas escolas, né? Lá na escola, lá no CIMEI também, dar uma palhinha pra gente, porque CIMEI é o local, né? Sim, como que funciona esse processo dentro do Corpo de Bombeiros? A instituição ela pode pedir, via ofício, para o Corpo de Bombeiros uma palestra. Uhum. É bom sempre vocês direcionarem o que vocês querem na palestra. Por exemplo, eu quero primeiro socorros voltado a crianças, E o né? público, né? E para quem que é essa palestra? Qual que é o público? Ah, são os funcionários do CIMEI. Ou não, é os pais. A gente vai fazer uma palestra Uhum. e vai abrir para os pais. Isso é importante para a gente, antes para a gente se preparar melhor, né, para o público que vai receber. Mas via ofício vocês conseguem essa palestra no Corpo de Bombeiros. Vocês vão mandar o ofício para os bombeiros que atendem a sua região, né? Então, Uhum. por exemplo, se for em Aparecida, para o quartel de Aparecida. Se for na região aí do Rio Formoso, vai ser, se eu não estou enganado, o 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Então, é descobrir qual que é que atende essa região e enviar esse ofício direcionado para essa área. Tá? E eles atendem, assim, eu mesmo teve ano que eu fiz todas as escolas municipais de Aparecida de Goiânia, essa palestra. Acho que foi assim que saiu a lei, que eles pediram, e a gente fez todas as escolas municipais. Então, É, assim, é muito é importante, né? importante. Eu, Muito. eu, eu considero muito importante e de grande valor, porque você é um conhecimento que você tem para a vida, não é para a escola, não é para o Pra vida. CIMEI, é para a vida. Onde você Pra estiver, você vida. pode aplicar o conhecimento.
né? Eu, E eu aí, falo que desde quando o Vitor tinha 4 anos, porque assim, eu sou diabética há muito tempo e quando ele tinha essa idade, minha diabetes era muito descontrolada. Então o único medo que eu tinha era de entrar em coma. Então eu já explicava pra ele, minha tia, que até tá me assistindo agora, ela falava, como é que você fala isso com o menino, vai deixar ele traumatizado? Eu pensei, traumatizado é pior, o pai dele chega 8 horas da noite, eu tá gelado, era me morrendo de fome. Mas, e ele é tem que muito ensinar. adulto, tem que ensinar, tem que ensinar. Alguém falou aqui conosco se existe uma diferença, se a gente consegue, por exemplo, se a pessoa está desmaiada, se a gente consegue saber se é um caso de hipotensão ou de hipertensão, uma pressão muito alta ou uma pressão muito baixa. Tem como a gente identificar se a pessoa está só desmaiada ou não? Tem como. Deu certo? E, Travou aqui. conseguiu me ouvir? Tá travado. Tá ouvindo, Enia? Pode falar. Tá. Então, o que Está acontece? Quando a travando gente pensar agora, nossa em internet é assim, aqui é tudo ao vivo. Nós estamos falando um papo maravilhoso com o Sargento Goulart sobre os primeiros socorros, hein? Agora acho que voltou. Aí conseguiu me ouvir? sim, tá ouvindo bem aí também? É, Tiago falou que o seu tá bom, é a minha lindo. Agora Ah, tá. voltou. Então, assim, eu não vou trazer parâmetros de hipotensão ou hipertensão, porque sinais e sintomas podem ser confundidos, tá? Mas, ainda que seja baixa ou alta, se eu tiver na dúvida, não ergam as pernas, tá? O que eu posso dizer é isso, no processo de desmaio, se eu tenho dúvida se é pressão baixa ou pressão alta, não ergo as pernas. Tem como a gente saber, assim, mas é um processo onde precisa da gente ter um certo Tenta mais. conhecimento, um tempo de experiência, né, para você checar a pulsação e sentir se ela está fraca, se ela está forte, se ela está rápida ou lenta, e assim por diante. Isso pode também variar de organismo para organismo. Então, dentro desse contexto, o que eu falo é assim, que antes, mesmo que seja pressão alta ou pressão baixa, né, se eu tenho essa dúvida, se é só um problema de pressão ou se não é, não ergam as pernas, mantenho o protocolo da vítima deitada, checando respiração, checa pulsação e aguarda um certo tempo para ela voltar. Tá? Se ela não Pegar voltar, dentro de uns a retoma, hein? 3, Porque eu acho que eu vou ter que falar. dentro, Eu acho que minha internet começou a travar de novo. é, Vai chegar a aparecer mais do que a gente. Tá conseguindo me ouvir aqui bem? está saindo bem. Não, não tô. Tá bem cortado aqui. Nós estamos aqui falando com o Sargento Goulart sobre a importância dos primeiros socorros. Importante. Então, nós já falamos já um pouquinho, um tempinho, já temos mais de 40 minutos que nós estamos falando. Então, eu queria que o senhor pudesse falar para a gente sobre essa importância de estar encontrando esse tipo de estudo, ou se elas conseguem ler pela internet, para as pessoas ficarem mais atentas, né? Nas suas E, casas, fora o que tem que ter, né? O cuidado normal. certo. Antes de se pensar em primeiros socorros, vamos pensar em prevenção, então. É tentar não deixar as coisas acontecerem, para a gente não ter que atender, né? Mas aconteceu, se acontecer, onde é que eu busco as informações? Hoje a internet é uma via de mão única, né? Hoje a gente consegue ter boas informações na internet. Aqui para o estado de Goiás, não é puxando sardinha para o Corpo de Bombeiros, mas existe um protocolo de atendimento que você consegue baixar ele pelo site do Corpo de Bombeiros. Então ele também pode te auxiliar e te auxiliar bem, né, num caso de primeiros socorros. A internet também tem muita coisa ruim, então tem que tomar um certo cuidado aí. Busquem, existe um manual chamado PHTLS, também, que é o manual de uma escola americana que traz também boas informações. Existe hoje diversos cursos de primeiros socorros dentro do estado. Então, você pode estar buscando também um curso de aprimoramento de primeiros socorros. Eu não estou conseguindo.
você, eu acho que está cortando muito a minha internet, eu acho que é a minha internet aqui. Eu queria finalizar te agradecer pela compreensão, pela audiência, viu? Muito obrigado de verdade, eu te agradeço. Eu que agradeço, Enia, e fico à disposição, né? O que vocês precisarem dessa área aí, o que tiver de curiosidade pode me mandar, tá, gente? Fica de cá para somar com vocês. E o conhecimento ele foi feito exatamente para ser dividido, Muito né? O conhecimento não foi feito para a gente guardar, não. Verdade. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela confiança. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Eu sei que você é senti privilegiada, viu? Muito, muito obrigada de coração mesmo. Muito obrigada a todos aqueles que nos assistiram. Tá bom. Pela audiência e até a próxima. Semana que vem tem mais. Até lá. É o dela.